Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais uma aula com o oitavo ano. Vamos lá, oitavo ano. Vamos falar sobre a ginástica e os padrões corporais? Vamos lá. Então, o que vocês acham? Como eram os padrões estéticos corporais ao longo da história? Será que eles eram da mesma forma que são hoje? Será que esses padrões eles eram estabelecidos pela sociedade de forma imposta ou eles eram feitos culturalmente? Me digam aí. Então vamos lá. Então, inicialmente, o que seria padrão corporal? Então, é um perfil idealizado do corpo, tanto dos homens quanto das mulheres, que é ou imposto ou está no imaginário da sociedade por meio da cultura ou por meio da cultura. Então, esse padrão é um padrão ideal que a sociedade coloca como sendo aquele que todos deveriam seguir. Mas isso não condiz com que as pessoas que estão naquela sociedade elas têm o mesmo padrão corporal daqueles que são os ideais, entre aspas, mas a sociedade faz várias ações para que aquele seja mais visualizado, que esteja mais em evidência, que as ações comerciais estejam voltados para esses corpos e as pessoas acabam ficando refém dessa, digamos que, ditadura da beleza. Então, demarcando em alguns períodos aqui da humanidade, nós iniciamos pelo período pré-histórico. Então, no período pré-histórico, os homens viviam ainda como nômades, ou seja, eles não tinham residência física, caçavam, saíam de um lugar para outro, não tinham ainda a característica do plantio, do cultivo. Então, os seus corpos eles eram estruturados a partir da alimentação, digamos que sazonal, ou seja, quando encontravam o alimento, juntavam com a quantidade que podiam comer, ou comiam aquela quantidade de forma imediata, e depois passavam alguns períodos procurando essa alimentação. Isso impactava no corpo deles. Então os homens eles acabavam tendo corpos mais magros, com um percentual de gordura menor. Nesse período os homens ainda eram bem baixos ainda, até por conta dessa nutrição não ser feita de forma equilibrada. As mulheres, alguns historiadores falam que elas ficavam mais nas suas casas cuidando das crias, ou seja, dos seus filhos. Outros já dizem que as mulheres eram muito importantes na construção desses equipamentos mais minuciosos de ferramentas da agricultura, de caça. Outros que elas ajudavam juntamente com os homens nas atividades de caça quando não tinham ainda filhos. E em algumas sociedades e alguns estudos também dizem que o padrão idealizado era o padrão da Vênus de Willendorf, que é dessa imagem que está à direita inferior aí. Diziam que os homens queriam mulheres que fossem mais robustas, que tivessem uma quantidade de gordura corporal maior, ou seja, eram mulheres que ficavam mais paradas, que se alimentavam daquele alimento que os homens levavam, digamos assim, e elas tinham um perfil mais sedentário e era mais desejada por aquela sociedade. Então, essas são as temáticas deste período. Já levando e avançando uma grande parte na história cronológica, nós chegamos aos períodos da Grécia e da Roma. Então, nos períodos gregos, os homens eles eram homens mais magros, mais longínquos do que os do período da pré-história, os romanos, perdão. Os gregos eles utilizavam a questão das esculturas para mostrar a estética do homem com o corpo bem viril, bem forte, que eram esses atletas que participavam tanto dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, seja de ações do pancrácio, que era o esporte como se fosse o vôlei, tudo da Antiguidade, das corridas, dos lançamentos, dos arremessos, das cavalgadas, enfim, de todas as que deixavam os seus corpos mais fortes e estruturalmente condicionados a ter uma estética mais vigorosa.
Tinham também os gladiadores que existiam tanto nesse período de domínio grego quanto domínio romano, em que eles tinham corpos fortes e que estavam condicionados às guerras, a lutar com animais e com outros escravos e adversários. Já a mulher, tanto na ótica da Grécia quanto na ótica da Roma, era uma mulher que tinha o seu corpo pautado na beleza, em que fosse um corpo mais magro, corpo em que as roupas pudessem vir a moldar e esculturar a sua pele. Os gregos tinham essa questão de ter menos pudor em relação ao seu corpo, então as mulheres tinham esculturas delas sem roupa. Já as romanas já tinham a questão de utilizar as roupas para esconder essas questões de sexualidade. Já avançando um pouco mais, indo para o período renascentista, que foi um período em que veio após o período da Idade Média, que aconteceram várias revoluções, seja do movimento, seja revolução do pensamento, da ciência, que vinha chocar com o perfil corporal dos homens daquela sociedade. Então, o perfil que se idealizava dos homens da corte, dos impérios, era os homens como sendo aqueles comandantes daqueles esquadrões de guerrilha, sendo homens que tinham aparentemente um corpo saudável. As mulheres que se prendiam bastante com aquelas roupas bem pesadas, com aquelas estruturas de cintas para apertar suas estruturas corporais. E eles vieram fazer várias revoluções em relação a entender esses corpos, como é que eles podiam ser concebidos. Então, tanto a questão do pudor foi reativada novamente, saber o que o corpo da mulher poderia ser mais livre e não ser tolhido de suas liberdades. Teve também a questão da cientificidade de Da Vinci, através do homem vitruviano de Da Vinci, mostrando como seria o corpo perfeito do homem em relação a padrões matemáticos que poderiam ser utilizados, e tendo toda essa ótica de modificação corporal pautada na ciência e na revolução do período. Já saltando para o século XX, um período em que teve a questão da mediatização inicial, seja nos cinemas, nas TVs ou nos rádios. Então, existiam agora pessoas famosas que poderiam servir de modelo para outros. Aí, no caso principal, como modelo e símbolo do corpo feminino, nós temos Marilyn Monroe, que apresenta seu corpo com quadril largo, cintura fina, com um corpo esteticamente todo delicado em relação à questão de maquiagem, de produtos de beleza, aos quais ela fez muitos comerciais sobre isso. Já os corpos masculinos, eles variaram entre os corpos voltados ao fisiculturismo, com o Arnold Schwarzenegger, e isso retomando os primeiros atletas de fisiculturismo do início do século XX, e também outros personagens do cinema, como o personagem que fazia o Superman, ou até da música, como o próprio Elvis Presley, em que demandava a sua imagem corporal para construção de roupas de moda para várias partes do país, no caso dos Estados Unidos, mas também para o mundo. E atualmente, com os movimentos de afirmação corporal, nós temos várias pessoas que se enquadram em vários perfis diferentes, seja em relação ao seu biotipo ou sua condição de querer assumir aquele corpo da forma que ele é. Então as pessoas tiraram essas amarras do corpo, de ter um padrão específico para isso, e assim também como o padrão corporal dos atletas. Então os atletas, para cada
modalidade eles apresentam uma estruturação corporal diferente, seja alguns atletas que são mais altos para que facilite a execução de alguns movimentos, seja outros que sejam mais baixos para facilitar o movimento mais ágil, mais rápido de outras modalidades, corpos mais longínquos, corpos mais largos, mais fortes, mas com maior massa muscular, com maior gordura em relação ao, como por exemplo, o arremesso de peso. Então esses atletas também eles têm um perfil corporal diferente atualmente por conta dos avanços dos treinamentos esportivos que existe cada um. E como esses corpos eles agiam e como eles atuam na sociedade hoje? Como é que eles fazem em relação ao desempenho? Então, por exemplo, partindo como base a corrida. Então, lá na Grécia Antiga, nos antigos Jogos Olímpicos, os atletas corriam e os treinamentos eram feitos sem nenhuma sistematização. Eles corriam, disputavam com outros ou faziam treinamentos específicos sem nenhuma ação voltada à ciência. Já, por exemplo, no século XX, nós temos uma grande explosão do Jesse Owens, que é esse rapaz que está na imagem central do slide, em que ele, na Olimpíada de 1936, lá em Berlim, assombrou a Alemanha nazista, vencendo provas de modalidades diferentes, como salto, corrida, como salto triplo, e vencendo a raça ariana a partir de uma tecnologia que tinha avançado no esporte. Então o desempenho dele foi melhorado, tanto com o treinamento que já havia sido feito nos Estados Unidos, mas também com o uso da sapatilha de travas de ferro, de metal, que foi utilizada primeiramente nesse evento apropriada para seu pé. E depois, com tanto um avanço do treinamento, das tecnologias e também genética, nós temos o Usain Bolt, que é o atual recordista mundial dos 100 metros rasos e que teve uma modificação de padrão de movimento, padrão corporal que é totalmente diferente dos anteriores, vindo a ter a sua hegemonia nesse esporte. Já quanto à estética, o corpo mudou muito. Se pensarmos do perfil da Venus de Willendorf, perpassando pela Mary Morrow até as atletas, as bodybuilders de hoje, as atletas que têm um perfil com muita musculatura, ou que sejam com corpos bem magros, com baixa percentual de gordura, há uma diferença muito grande em relação ao uso dessa estética, seja para expor para a sociedade, ou seja para utilizar o corpo como ação comercial. E em relação à saúde também, esse corpo, como por exemplo nas cidades interioranas, quando as pessoas precisavam de se alimentar mais, os avós diziam que a pessoa tinha que se alimentar porque estava muito magrinho, então entendia que o perfil de saúde era um perfil que a pessoa fosse mais gordinha, ou seja, teria uma saúde melhor, assim como passou também a achar que as pessoas magras, mesmo que se alimentassem de forma diferente ou que não tivessem nenhum hábito saudável de atividade física, também teriam condição de saúde, até entender que as práticas de exercícios são importantíssimas e estão diretamente ligadas à melhoria da condição de saúde de todos os indivíduos. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Nós falamos sobre os perfis corporais que estão atrelados à ginástica e estão diretamente ligados à nossa sociedade. Muito obrigado. Um grande abraço do professor Roberto Barbosa e até a próxima. Tchau, tchau.